Olá, mais uma vez estamos aqui já preparado para mais um programa aqui no Voz TV, pelo site Voz MT. E hoje nós vamos falar aqui com o Tenente Coronel Marco Aurélio Aires, ele que é aí comandante do Batalhão de Emergências Ambientais aqui do estado de Mato Grosso. E nós estamos vivendo aí, no momento aqui em Mato Grosso, o foco de muitas queimadas aí no Pantanal. Enfim, o Brasil inteiro está passando por um clima muito quente e isso traz muitas consequências ao cidadão. E hoje nós vamos falar aqui com o Tenente Coronel para ver como é que anda hoje essa situação aqui do meio ambiente aqui com relação aos focos de queimada aqui. Coronel, é um prazer tê-lo aqui no programa Voz TV. Agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Voz TV, para poder esclarecer sobre as ações do Corpo de Bombeiros voltadas às ações de prevenção, preparação e resposta aos incêndios no estado de Mato Grosso. Coronel, como eu já disse em horas anteriores aqui, em minutos anteriores, nós estamos vivendo aí um foco de queimadas que a gente vê pela mídia, pela imprensa aí, e isso preocupa bastante o povo de Mato Grosso, preocupa o cidadão, preocupa a família. E a gente sabe que isso aí acontece geralmente todo ano, mas as prevenções acontecem, o trabalho de vocês não para. A gente sabe que o Corpo de Bombeiro tem feito a sua parte e muito bem feito, é respeitado não só em Mato Grosso o Corpo de Bombeiro, como em todo o Brasil. Mas explica para a gente como é que está hoje a situação, o controle desse fogo aqui no nosso estado e principalmente no Pantanal. Bom, o estado de Mato Grosso, através do governo do estado, tem investido significativamente no Corpo de Bombeiros. Nós temos hoje no estado o CEDIF, que é o Comitê Estratégico para o Combate ao Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e aos Incêndios Florestais, que disponibiliza recursos para que a gente possa custear não só as ações de resposta que está acontecendo nesse exato momento, mas também ações de prevenção e preparação que antecedem a fase de resposta. Então, hoje, nós estamos com uma estrutura robusta em campo, independente de ter um controle dos incêndios no estado, até porque nós entendemos a necessidade de manter essa estrutura robusta até que se tenham precipitações contínuas no estado de Mato Grosso, e evitar, assim, possíveis reignições. Então, caso tenha reignições, as equipes estão fazendo prevenções ativas em todas as regiões mais sensíveis do estado para que a gente possa combatê-las de imediato. E especialmente no Pantanal, no Mato Grosso, nós temos um comando de incidente instalado lá. Então, nós temos um posto avançado que está localizado no Porto Jove, onde nós temos uma estrutura robusta não só de equipes, mas também de recursos logísticos, como embarcações, caminhonetes, que são auto-rápidos florestais com equipamentos coletivos, as aeronaves de combate a incêndio, que fazem os alijamentos de descargas de água, bem como helicópteros que são disponibilizados pelo estado de Mato Grosso para a gente poder fazer as infiltrações dessas equipes em campo em locais de difícil acesso. E hoje, como é que está hoje? Já está um pouco controlado, aí o fogo ainda continua avançando e essa evolução, tanto do fogo e o combate do bombeiro com a sua equipe, vocês também têm aquelas pessoas voluntárias, tem as pessoas que são formadas de imediato, rápido, para ajudar no combate. Como é que anda hoje? Já está um pouco já ameno essa questão da queimada? Parou ou ainda está avançando esse fogo? O incêndio ele se encontra controlado. Nós tivemos umas precipitações nos dias 19 e 20 de novembro que colaboraram para o trabalho das equipes. Então, as equipes continuaram trabalhando. Então, quando a gente tem falta de precipitações, e principalmente no Pantanal, tinham as formações de nuvem na região, mas não consolidavam chuvas. Mas quando vem as formações de nuvens, vem mudança da direção de vento, o que exige a definição de novas estratégias de combate, bem como cria-se um ambiente vulnerável por conta das rajadas de vento que acabam registrando velocidades superiores a 50 km por hora. Então, isso dificulta o trabalho das equipes. Então, quando se teve as precipitações, isso favoreceu para que as equipes conseguissem controlar os incêndios no Pantanal, através dos recursos existentes lá. Como que funciona essa questão? Explica para a gente aqui no Voz TV como que funciona essa questão aí do fogo quando ele é começado através de raio. Essa dúvida, ainda eu sei que muitos internautas que estão assistindo a gente podem ter essa dúvida. Como que funciona esse início de fogo através do raio, Coronel? Isso, especialmente no Parque Estadual Encontro das Águas, o incêndio não começou dentro do Parque Estadual Encontro das Águas. Ele iniciou na parte leste do parque, distante na região leste do Parque Estadual. E aí, nessa região leste, teve formações de nuvens
e logo depois dessas formações de nuvens, elas saíram do local, teve ali o registro de focos de calor, né, sendo detectados através da plataforma adquirida pelo Estado. Então, subentende-se, né, que possivelmente houve descargas atmosféricas, né, que geraram ali um pequeno foco de incêndio. E justamente isso vai ao encontro dessas informações, considerando que é um local de difícil acesso, o homem não consegue acessar. Então, como que o homem iria fazer o uso regular do fogo nessa região toda alagada, que inclusive o pantaneiro não consegue acessar, inclusive a cavalo? Então, diante disso, né, esse incêndio ele foi seguindo em direção ao Parque Estadual Encontro das Águas e ele adentrou o Parque Estadual Encontro das Águas no dia 7 de outubro. Mas desde o dia que foi detectado esse foco, o Estado já mobilizou equipes para poder dar uma resposta a esse incêndio. Entretanto, a gente se deparou com essas dificuldades de acesso ao local, né, por conta de ser um terreno alagado, inclusive com helicóptero, não era possível nem lançar as equipes, porque as equipes não conseguiam progredir em campo, por conta de ser uma região alagada. Então, nós montamos estratégias próximos à Fazenda Jaguar, né, para poder criar linhas de defesa para impedir que esse incêndio adentrasse até o Parque Estadual Encontro das Águas. E aí começou o trabalho árduo das equipes. E é muito importante que a gente explique ao nosso telespectador, essa questão do fogo é muito complexa, principalmente quando ela atinge aí a área lá no mato, lá no Pantanal, e às vezes o corpo de bombeiro, a equipe toda que está ali tentando controlar aquele fogo ali, às vezes as pessoas pensam que você faz aquele trilho de trator, como é o nome? Acero. Acero. O corpo de bombeiro vai lá, faz o acero e fala, olha, daí para lá não vai passar mais fogo. Mas acontece que eu estava num bate-papo informal com o coronel, ele estava me contando uma coisa que me deixou surpreso, que o fogo pode passar por baixo e ir para frente, né, coronel? Como é que é essa história aí? Explica para a gente aí. Isso, principalmente por conta do bioma Pantanal, e o bioma do Pantanal ele tem uma característica, ele tem em seu solo a decomposição de materiais orgânicos que vão formando a turfa. Então, é um tipo de incêndio que a gente tem característica de incêndio subterrâneo. Então, por mais que você apague esse incêndio, né, na superfície do solo, esse incêndio ele pode, de forma subterrânea, aparecer depois de 200, 300 metros à frente, né? Então, ele consegue caminhar no subsolo. Então, por isso que há uma preocupação, inclusive há técnicas específicas utilizadas pelas equipes, que são a construção de aceros e trincheiras, que é justamente através do material sapa, de maquinário, a gente raspar o solo, né? E ali alagar ele com água para poder evitar que esse incêndio ele passe, né, por uma determinada área que já foi combatida e atinja outra área que tenha ainda vegetação para poder ser queimada. Então, é muito mais relevante o trabalho do Corpo de Bombeiro, porque a partir do momento que ele apaga o fogo aqui, ele continua apagando o fogo que está em volta, mas ele já tem que preocupar com um possível foco de incêndio lá na frente. Quer dizer, ainda complica mais ainda o trabalho, né? Perfeitamente. Então, além dessa construção das trincheiras, há necessidade desse monitoramento, né, através das equipes ali, fazendo ações preventivas ativas na região, para poder combater esses pequenas ignições que possam surgir através do incêndio subterrâneo em outras localidades ali adjacentes. E o governo do estado ele tem feito um trabalho de apoio ao Corpo de Bombeiro, onde ele dá condição para que vocês, em época de uma emergência dessa, fazer um subsídio ali de contrato de pessoas que possam estar ajudando nesse combate aí? O estado de Mato Grosso decretou, né, o decreto 259, que estabelece o estado de emergência ambiental para o período de maio a novembro, e nesse mesmo decreto estabelece que fica proibido o uso do fogo no período proibitivo, né, de julho a outubro, e foi prorrogado até novembro. E nesse mesmo decreto, ele autoriza a Secretaria de Estado de Segurança Pública a adotar medidas para a contratação de brigadistas. Então, o Estado de Mato Grosso contrata brigadistas que são capacitados pelo Corpo de Bombeiros, e esses brigadistas eles são incorporados dentro de equipes coordenadas pelo Corpo de Bombeiros, por bombeiros militares, e são distribuídos no estado de Mato Grosso. Então, a gente consegue aumentar a nossa capacidade operacional no estado de Mato Grosso. E hoje, qual que é o corpo de pessoas, de bombeiros que atua hoje nessa frente de combate ao incêndio? Isso. Vamos falar mais especialmente no Pantanal, porque na região norte nós tivemos chuvas consideradas. Então, lá
os comandos regionais têm feito apenas a questão de prevenções ativas na região, né? E houve a desmobilização de equipes na parte norte por conta do volume de precipitações na região. Mas na região do Pantanal nós temos cerca de 120 profissionais envolvidos diretamente, né, nos incêndios, né? Na verdade, não temos incêndios, os incêndios estão controlados, mas justamente realizando ações de prevenção ativas para evitar reignições e, assim, formar novas frentes de incêndio. E hoje, essa falta de chuva vamos falar de Mato Grosso aqui, ela também é atípica. E o Corpo de Bombeiros já tem aí um diagnóstico de se essa chuva está para chegar ou vai demorar ainda, para que ela possa estar se preparando para enfrentar. Se já vem a chuva, dá uma amenizada, mas se não vier a chuva, o Corpo de Bombeiros já está se preparando, o batalhão já está ali se organizando para enfrentar, o caso não venha a chuva, continue essa falta de chuva, e o Corpo de Bombeiro, o batalhão mais específico ali que cuida do ambiente, da floresta, continuar a combater esse fogo? Sim, perfeitamente. Em outubro, nós tivemos uma incidência muito grande de ondas de calor por conta do El Niño. E isso se estendeu para o mês de novembro, o que aumentou consideravelmente o registro de focos de calor. Mas, entretanto, né, dentro do período proibitivo, se a gente pegar de 1º de julho a 20 de novembro, nós conseguimos ainda reduzir o registro de focos de calor em 39%. Então, isso demonstra que a importância do Estado está estruturado para poder dar resposta aos incêndios. Então, lá no Pantanal, enquanto não se tiver chuvas, né, seguidas, né, no Pantanal, que realmente dê a segurança para o Estado poder retirar seus instrumentos de respostas na região, a gente não vai retirar. Então, o trabalho das equipes continua, realizando prevenções ativas, combate a reignições, orientação ao proprietário quanto a não uso do fogo, porque se usar o fogo durante esse período pode acontecer, né, de fugir do controle e se transformar num grande incêndio. E dentro da sala de situação central a gente levanta essas possibilidades de precipitações. Então, tem precipitações previstas para essa semana, para a semana que vem, mas a gente precisa da certeza da consolidação. Então, não adianta a gente basear apenas nas previsões, retirar o instrumento e depois não serem consolidadas essas precipitações de chuvas na região e ocasionar grandes incêndios. Então, a gente vai manter essas equipes até que realmente tenham chuvas que consigam encharcar todo o solo do Pantanal. Quando vocês estão lá no Pantanal, combatendo aquele fogo, é claro que vocês encontram com muitos fazendeiros ali, muitas pessoas que moram naquela região. Qual que é o conselho que o senhor daria aí a essas pessoas que estão ali vivendo, que moram, os fazendeiros, para que possam ajudar a prevenção desse fogo? Porque esse ano aqui já está previsto quase aí vir uma chuva, mas que possam estar prevenindo até para os próximos anos, né? É importante aqui destacar que todos os proprietários lá da região do Pantanal colaboraram significativamente para os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros, disponibilizando o local para que a gente pudesse instalar o posto de comando avançado no Porto Jofre e bem como colaborando com a disponibilidade de maquinário, em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que também disponibilizou maquinários que foram apreendidos para poder construir esses aceros que são fundamentais no bioma Pantanal para poder evitar que esses incêndios eles avancem para as áreas, né, de interesse do Estado e também para as próprias propriedades privadas, ameaçando elas e inclusive destruir todo o patrimônio dos proprietários. Então, eles têm sido bastante parceiros, estão integrados com o Corpo de Bombeiros lá na região. Então, as equipes também fazem esse papel de orientação quanto à questão do que pode ser feito para poder prevenir, né, que grandes incêndios afetem, né, as propriedades. Então, a gente orienta a questão de construção de aceros, né, acerar as suas propriedades, principalmente durante o período de estiagem. Então, lá para maio, junho, já começar esse trabalho, né, realizar capacitações junto com seus colaboradores quanto a o que pode ser feito durante uma ação de combate, né, criar estratégias, né, para que possam evitar que grandes incêndios adentrem a sua propriedade. Então, isso são medidas mitigatórias que eles possam implantar com a própria estrutura que eles já possuem em suas propriedades. E lembrando também que aquele cidadão que aí fazer o fogo, fazer esse tipo de ação é crime também, né? Orientar eles que, se for pego, ele vai pagar pelo que ele fez, né? Isso. No estado de Mato Grosso,
foi atribuído ao Corpo de Bombeiros, através do decreto 639 de 2019, a atribuição de fiscalização quanto às queimadas ilegais, a transporte de produtos perigosos e aos incêndios florestais, em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, nós somos o único corpo de bombeiros do país que faz o papel de fiscalização. Então, justamente para poder verificar se o proprietário está fazendo um uso regular do fogo durante o período proibitivo, associado principalmente também ao desmatamento. Então, a gente consegue detectar pela plataforma de monitoramento do Estado os locais alvos. O que são locais alvos? São aqueles locais em que há, ali a característica do uso regular do fogo por parte do proprietário. E quando há o uso regular do fogo, o proprietário ele é multado em R$ 1.000 por hectare. E quando está associado ao uso regular do fogo, essa multa chega a R$ 7.500 por hectare. Né? Tem tido aí várias aplicações dessa multa. O senhor tem conhecimento se alguns proprietários de terra aí têm sido multados, não têm feito o seu papel certinho? Sim, exatamente. O Corpo de Bombeiros, esse ano, ele realiza essas operações de fiscalizações desde o começo do ano. E ela se estende até o final do ano. Então, nós temos a fase de resposta, que é a fase que a gente coloca as equipes em campo para poder dar resposta aos incêndios, mas a operação de fiscalização ela continua o ano todo. Então, o Corpo de Bombeiros já fez a aplicação de consideráveis multas ambientais, cerca de mais de 120 milhões aplicados em multas. A gente ainda tem outras multas para poderem serem consolidadas, então esse valor vai aumentar consideravelmente, e justamente multas voltadas ao uso regular do fogo, principalmente associado ao desmatamento. Quando vocês estão no combate lá ao fogo no Pantanal, é claro que surgem muitos animais silvestres ali que está sendo penalizado ali pelo fogo. O Corpo de Bombeiro tem um sistema ali que possa socorrer algum desses animais silvestres que ainda está com vida, que pode ser salvo? Sim, o Corpo de Bombeiros entra mais como um apoio, né? A Secretaria de Estado do Meio Ambiente tem uma coordenadoria da fauna, ao qual tem um coordenador, tem equipes de médicos veterinários, que eles já, quando percebem a necessidade de destinar a sua equipe em decorrência de um grande incêndio dentro de um bioma, ele encaminha equipes com especialistas para poder fazer esse atendimento. E o Corpo de Bombeiros auxilia a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né, como apoio para poder capturar esses animais, transportar esses animais em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A diferença, Coronel, do ano passado para esse ano, aqui na questão do fogo, que desmatou inúmeros, grande parte aí de terras de Mato Grosso, é muito grande, né? O senhor tem mais ou menos uma noção, a diferença do ano de 2022 para 2023? De terras, a gente tem um registro do foco de calor. Até porque não acabou ainda, né? Está em combate. Mas assim, no parâmetro que a gente utiliza ainda é o foco de calor. O foco de calor não é incêndio, mas é um indicador, né, hoje, validado para poder mensurar riscos de incêndio. Então, esse foco de calor, dentro do período proibitivo, nós tivemos uma redução de 39%, né, em relação a 2022. Né? No Pantanal, estima-se que a área atingida do Pantanal está em torno de 10%. Né? E em relação a 2020, o grande incêndio superou 40%. Sim. Então, assim, esse é um indicador comparativo para poder mostrar que a gente não está na mesma situação de 2020. Não nos encontramos na mesma situação de 2020. Nós sabemos aí que o fogo ele traz muito prejuízo, né? Ele pode trazer o prejuízo na questão aumentar o calor, ele pode matar aí animais silvestres, como também animais domésticos e também aqueles animais que traz o fundo econômico para o país, como gado e cavalo também. E a gente sabe que o prejuízo é muito grande. Nós temos conhecimentos que tem aí, por exemplo, região como a Agrovila das Palmeiras, que os rios, os riachos que abasteciam aquelas famílias secaram todos. E aonde seca o riacho, seca o rio, acaba a água, o foco da queimada pode estar mais propício a acontecer, né? Sim, exatamente. As barreiras úmidas, elas são fundamentais para que a gente possa, inclusive, como estratégia, controlar o avanço dos incêndios. Então, a gente utiliza muita estratégia de utilizar os rios, ancorar a frente de incêndio em rios. Então, quando se tem uma área bastante úmida, isso facilita o trabalho das equipes. Né? Então, isso é fundamental. Mas o Estado tem se preocupado com isso, e não só combater os incêndios dentro das unidades de conservação do Estado, que são de sua competência, mas também
né, cooperar e combater incêndios nas propriedades privadas, né? Porque também a gente entende a preocupação com o prejuízo socioeconômico, né? Então, esse prejuízo socioeconômico, inclusive a saúde da população. Então, se aquele incêndio dentro de uma propriedade privada ele avança, ele vai produzir uma grande quantidade de fumaça que vai afetar diretamente ou indiretamente o cidadão. Tenente Coronel Aires, caso nossos internautas que está assistindo a gente aqui, ou qualquer mato-grossense aí precise de uma emergência do Corpo de Bombeiro aí para um começo de foco de incêndio, como é que faz? Entra em contato como? Tem telefone, e-mail? Como que funciona essa questão de comunicar entre o cidadão que está precisando, quer comunicar uma emergência de fogo ao Corpo de Bombeiro e ao batalhão do senhor que é responsável dessa questão ambientais? Perfeito. Para ficar bem mais fácil para o cidadão, é ligar 193, vai cair no CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Lá no CIOSP, as equipes elas vão relacionar, vão colocar a natureza do atendimento da ocorrência e quando for ocorrência dentro da zona rural de incêndio, eles vão direcionar para as salas de situação. Então, nós temos a sala de situação central, que fica em Cuiabá, que é um trabalho em conjunto com o Comando Regional 1, que a Tenente Coronel Sheila é a comandante, e temos outras 6 salas de situação no estado de Mato Grosso. Então, baseado na onde essa ocorrência estiver acontecendo, é direcionado ao comandante regional, ao qual tem a jurisdição sobre aquela área, né, ou a sala de situação central, para que a gente possa fazer gestão e encaminhar o recurso de imediato. Lembrando que na plataforma adquirida pelo Estado de Monitoramento e Detecção de Incêndio, a gente consegue plotar os locais que tem ocorrência ali para poder ser atendido. Certo. Nós estamos chegando ao final de mais um programa aqui, o Voz TV, pelo site Voz MT, e nós recebemos aqui em nossos estúdios hoje o Tenente Coronel Marco Aurélio Aires, que é comandante aí do Batalhão de Emergências Ambientais. Coronel, eu deixo aí o senhor aí livre para algumas considerações que talvez eu não tenha perguntado ao senhor e que é muito importante ao nosso internauta que está assistindo ao nosso programa. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Neto Marques, estar aqui aproveitando essa oportunidade para que a gente possa esclarecer as ações do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, né, principalmente nas principais ocorrências do Estado, principalmente no Pantanal, por ser uma região sensível, né, e mostrar como que o Estado tem dado uma resposta a esses grandes incêndios, né? Isso é uma oportunidade ímpar para que a gente possa levar informação realmente fidedigna para a sociedade. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Voz TV e queremos mais uma vez aí dizer aos nossos internautas que estão assistindo o nosso programa que cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, é importante que cada um de nós estejamos ligados, protegendo a natureza, porque isso vai ajudar também, não só a nós, mas também aos nossos filhos, às nossas famílias, enfim, toda a uma sociedade. A gente sabe que atear fogo é crime e, se for pego, vai pagar por aquilo que fez. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Não sei o horário que você vai estar assistindo este programa. Pode ser de manhã, tarde, à noite, mas você pode acessar pelos nossos meios de comunicação, pelo nosso Instagram, pelo site Voz MT ou por qualquer uma das nossas redes sociais. Um grande abraço e lembrando que na próxima sexta-feira nós estaremos aqui entrevistando o Tenente Coronel Lima, que é lá do CIOPAER. Um grande abraço ao Tenente Coronel Lima e aguardamos ele aqui na sexta-feira. Um bom dia a todos e um bom final de semana.